criar um problema e resolver outro. Eu acho que é a técnica que mais funciona. Por exemplo, quando você vai resolver esse tipo de amassado, já explique para o cliente, ou pelo menos mostre para ele tudo o que tem no carro. Mentalmente, uma pessoa quando vem procurar um trabalho de martelinho de ouro, que é um trabalho que eu diria que não é essencial, a pessoa poderia andar com esse carro dessa maneira. Às vezes ela acha que no carro dela só tem isso daqui. E você vai lá e mostra, pô, o carro já vai ficar aqui um dia, talvez 2, dependendo de quanto tempo você demora para fazer a remoção desse amassado. Então, já não interessa você fazer a porta de trás, já não interessa você fazer, sei lá, se estiver na lateral ou a outra porta. Você consegue puxar o valor desse orçamento que você vai fazer um pouco mais para cima. Às vezes a maior dificuldade está nessa porta, como estava nesse carro. Você consegue ver que nas outras são pequenos amassadinhos. E esse foi o resultado. Um dos carros que a gente fez ontem. Eu sempre procuro colocar no máximo de claridade possível, me movimentar para criar ângulos ali de ondulação, de granulação. E aqui você consegue acompanhar. Dá para ver como toda a granulação ficou conectada. Eu acreditava lá no início que esse amassado tinha esticado pela tensão que ele estava ali. E as latas da Honda, acho que são as latas mais finas que tem. Que Honda, HB20, elas são bem fininhas mesmo. Ó, tinha uns amassadinhos nessa parte aqui. Por incrível que pareça, às vezes a gente acha que o cliente visualiza aquilo que a gente visualiza. É até meio prepotência achar isso. Pô, é tão visível ali aqueles pequenos amassados que o cliente está visualizando. E não, é preciso que você mostre para ele. Fala, ó, tá vendo essa extensão aqui? Não só está nessa área, mas também ela está nessa parte da frente. Você vai somando na cabeça dele, você vai criando outros problemas. Ó, essa porta tem uma leve ondulaçãozinha aqui, característica dela mesmo. Já disse como detectar se a porta tem ondulação ou não, simplesmente criando referências. Como eu sei disso? Eu vou lá do outro lado, dou uma olhada naquela porta do outro lado e falo, pô, isso daqui é original da porta, não tem a necessidade de remover. Quantas vezes eu já comecei a tirar ondulações que eram da porta? O que eu estava falando, deixa eu só tentar mostrar, ó, mostrando um pouco essa parte da frente. Você consegue acompanhar aqui, nessa porta, um amassado bem de risco, bem profundo, mas não só um amassado de risco, como ele está muito tensionado, bem debaixo daquela barra de reforço, está aqui, ó, nessa região. Você consegue ver que o reforço caminha para cá. E como eu sei disso? Olha os pontos de pressão que resistiram. Aqui que eu achei que estava esticado. Mas o que eu estava falando está em relação a esses outros amassados. Pode parecer estranho, como eu estava te dizendo, mas boa parte, se não a maioria dos clientes não enxergam isso daqui. Eles só visualizam toda essa pressão, toda a extensão dessa pressão. Ou, por incrível que pareça, eles não visualizam ali quando a gente está dando um orçamento, mas se você deixa esse pequeno amassado, quando ele chega para pegar o carro, é o primeiro lugar que ele vai apontar o dedo. Então, se você já deduz, pô, cara, eu não só vou fazer essa parte de trás aqui no seu carro, tá vendo essas partes da frente aqui? Não vale a pena desmontar a porta e fazer só essa região. São 2 trabalhos aqui que você já está vendendo para ele em uma única peça. Então, vem aqui comigo. Vamos lá. Chega aqui do meu lado. Se posiciona aqui, ó. Vamos se movimentar.
que eu estou fazendo aqui para você é o que foi feito para o dono desse carro. Tá vendo quando eu me movimento aqui, ó? A gente vê as ondulações. Cara, quer dar uma olhada ali comigo na outra porta do outro lado? Você vai perceber que só essa parte de cima tem uma leve ondulação. Olha o que eu tenho que fazer. Às vezes você acha que é só empurrar o amassado, e de fato é mesmo. Mas só que eu tenho que empurrar esse amassado e conectar esses pequenos furinhos dele aqui na granulação original da lata. É exatamente isso que eu tenho que fazer. E olha um pouquinho mais para frente, cara. Não tem só essa parte aqui de trás. Independente do que pegou aqui, se foi uma moto, se você deu uma encostada em algum lugar, também afetou a frente. Então, são mais outros trabalhos para a gente fazer. Cara, eu sei que talvez você não entenda disso, mas o que salva vidas e muitas são a estrutura que tem dentro dessa porta. Essa porta não é uma porta oca. Então, dá uma olhada aqui para você ver. Ela não é oca. Eu posso até te mandar um pequeno vídeo depois. Eu vou fazer o trabalho, meu irmão vai fazer a parte de desmontagem, que sim, é necessário fazer a desmontagem. Quando eu falo isso, a maioria dos clientes fala, pô, mas não tem aquela máquina que você puxa por fora? Você não vai puxar com alguma coisa aqui por fora? E, cara, claro que não. É preciso se fazer a desmontagem desse amassado. E nesses pontos mais agudos aqui, é onde está o reforço. Nesse caso, a gente não só tem um reforço, mas a gente também tem uma barra aqui em cima de antivibração, eu acho. Esse deve ser o intuito dela, para que a porta não vibre, para que a lata não vibre. Então, eu preciso ultrapassar todas essas barreiras. Explico também, ó. Você está vendo como o amassado ele pegou na frente? Então, se eu abrir essa porta, eu não consigo colocar a minha lâmpada aqui, o que impede com que eu visualize. E é a lâmpada que faz com que eu visualize o amassado. Eu não tiro esse amassado simplesmente colocando a ferramenta nele e empurrando ele sem visualizar onde eu estou empurrando. Eu preciso colocar uma lâmpada. Só que quando eu coloco a lâmpada, ela some. Eu abro a porta, eu preciso criar esses movimentos que a gente acabou de fazer ali, se posicionando do lado do carro. Então, provavelmente, quase que certeza, essa porta vai ser removida, levado para a bancada. A gente tem que primeiro fazer essa parte da desmontagem, colocar na bancada, para lá sim começar a fazer a remoção desse amassado. Então, essas são algumas das partes que a gente vai fazer para quando você chegar aqui na minha oficina, você visualizar o trabalho como você acabou de visualizar. Olha o tanto de coisa que eu falei para o cara e simplesmente eu não toquei em originalidade. Eu nem falei que o carro dele vai ficar original. Olha o tanto de acréscimos que eu acrescentei dentro de um orçamento. Simples assim. Mostrei para ele um pouco daquilo que eu vou fazer, transpareci para ele ali quando eu desmontar. Eu posso enviar um pequeno vídeo para ele, que eu utilizo também nos meus stories ali de 10, 15 segundos. Tudo isso na cabeça dele vai agregando. Você também pode falar para ele, pô, cara, a maioria dos funileiros hoje em dia, se não todos, boa parte deles, não pegariam esse carro aqui talvez para fazer a funilaria. Talvez porque a chapa é muito fina, é uma chapa muito levinha. Se ele puxar na spotter, corre o risco de estourar a chapa. Ou se ele puxar, vai ter que utilizar massa, poliéster aqui, o que talvez possa ficar um pouco mais barato agora, mas quando você for vender o seu carro, simplesmente vão descobrir isso. Simplesmente uma vistoria cautelar. Se você já não a fez quando comprou esse carro, ou se você não tem um amigo que fez, ou você sabe provavelmente o que é uma vistoria cautelar, vão descobrir lá que foi pintado. Fora que dificilmente ele vai conseguir, como eu já te falei, deixar a sua lata realmente reta. Olha o tanto de coisa. Então, se você optar por fazer a funilaria, tá tudo bem. Eu acho que demora um pouco mais de tempo também. Você pode ganhar agora, economizando um pouco de dinheiro, mas você vai perder lá na frente. Qual você escolhe? Você dá essa opção para ele. Seja claro e limpo.